E nem acho que isso seria o ideal. Eu acho que o ideal, né, eu sou favorável a abordagens interdisciplinares, acho que isso ajuda na compreensão da realidade complexa do mundo de hoje, mas essa abordagem interdisciplinar, para a própria ideia de interdisciplinaridade fazer sentido, ela precisa ser feita por pessoas formadas em disciplinas diferentes, com olhares diferentes. É isso que enriquece. É isso que enriquece. Né? Então, eu não diria isso, não. O pode é muito diferente do vai acontecer. Tá certo? Eu vou dar um pitaco aqui, vai. Acho que não vai acontecer, primeiro porque, acredito, eu já tomaria essa... Prefiro pensar de forma mais positiva, né? Mais otimista. Não vai porque tem uma resistência nossa, professores, né? E que prova de que o interdisciplinar só se executa a partir das disciplinas. O conhecimento especializado ele é indispensável para esse salto interdisciplinar. Como disse o Avorio Eustáquio, essa mudança curricular, né? A gente sabe que isso não é a grande mudança na educação que nós precisamos no Brasil. Né? A grande mudança no Brasil começa de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? Nós precisamos primeiro resolver o problema do principal ator que atua em sala de aula, que é o professor, e é ali que está a grande questão. Resolver essa questão do professor, e resolver envolve remuneração, plano de carreira, formação, tantas outras coisas, para chegar lá em cima com a mudança curricular. Agora nós temos ao contrário, é de cima para baixo. Né? E de cima para baixo existem aspectos que são também positivos, que é buscarmos esse interdisciplinar com as nossas disciplinas. Eu não acredito que eles vencerão. Né? Às vezes a gente perde uma batalha aqui, outra ali, mas a história também acaba acontecendo. Né? São mudanças e permanências. Né? Em outras palavras, é meu entendimento disso. Obrigada, professor Cláudio, professor Eustáquio, em estar respondendo aí as perguntas, as angústias dos professores. Acho que o Adriano Silva voltou, se ele quiser fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, seu comentário, por favor, abra o microfone. Está nos escutando, professor Adriano? Eu estou. Ótimo. Está dando para escutar agora? Perfeito, escutamos sim. Tá ok. A minha pergunta vai para o Cláudio, e, consequentemente, o Eustáquio poderá também responder. Primeiramente, parabenizar vocês pela iniciativa e trazer alguém gabaritado na temática, né? Bom, fazendo assim, uma leitura assim, sucinta, nós temos aí, lá, por exemplo, Descartes, essa motivação dessa fragmentação para a especialização, né, de um determinado assunto científico. Depois, com a escola da fenomenologia, essa especialização no objeto para poder extrair ao máximo a fim de que se possa obter conhecimento. Bom, levado essas últimas consequências, eu gostaria de fazer a pergunta: quais são os desafios que o conceito, né, que essa nova abordagem interdisciplinar alcançar, num segundo item, né, segundo item, primeiro, quais os desafios? Segundo, se ela não poderá sofrer uma derrocada a partir da política, né? A política se apropriando com fins econômicos de baratear a educação ao máximo e portanto, temos aí um professor polivalente que dê conta disso, mas, ao mesmo tempo, vem enfraquecer conhecimento de uma área específica. Eu não sei se ficou claro aí, mas seriam esses dois problemas que eu encontro, né? Fora a questão do suposto perigo da autonomia do professor. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Professor Adriano,
eu devolvo a pergunta a você, porque é um temor que nós temos, tivemos, continuamos tendo, principalmente dado o quadro geral que vivemos hoje, né? Como eu destaquei lá, negativismo, esse tempo de negativismo, de fake news, dessa enxurrada de fake news, essa teoria da conspiração permanente, né? Nós temos sempre, sim, o temor de que a educação, principalmente passando por um ano e meio já sem aulas, quer dizer, a escola foi uma vítima fundamental dessa pandemia que estamos vivendo. Tudo isso tem desdobramentos, né? E perigosos, né? E eu acho que a questão aí dessa é muito mais uma questão política do que tão somente educacional. Eu continuo achando que o trabalho disciplinar e interdisciplinar, ele tem viabilidade, e uma viabilidade promissora, desde que os especialistas, o professor de história, o de geografia, o de sociologia e o de filosofia, se juntem, trabalhem em equipe, ou seja, é uma programação, é um projeto de trabalho. Com isso, pode ocorrer, haveria ganhos para o professor de história, do de geografia, do de filosofia, de sociologia, e principalmente ganhos para os nossos alunos, para essa visão interdisciplinar, que é uma visão de mundo. O mundo hoje ele não é apenas um mundo da história, da sociologia, da filosofia, ele é um mundo da matemática, é o da física, é o da química, da astronomia, da astrologia, e assim por diante, né? É essa visão mais geral, holística, que pode ser buscada, pelo menos, como acréscimo, mas a partir dos conhecimentos especializados, para não cair nos achismos, né? Para não cair a opinião, a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Isso é uma visão que não teria respaldo da ciência. E a ciência, ela reside na disciplina, né? Na formação disciplinar. Então, a questão do desafio, dessa derrocada, dessa abordagem, desse professor polivalente, né? É possível, mas vai depender muito da nossa atuação e da atuação do quadro político geral. Eu acredito que seja isso. Está que você quiser completar. Então, eu deu uma falhadinha aí na pergunta inicial do professor Adriano. Eu perdi teve alguma passagem aí que eu perdi, professor. Você poderia repetir a primeira pergunta? Professor Eustáquio, Oi. Eu acredito que... Adriano, você está nos escutando? Se você quiser... Eu vou aqui, então, na compreensão que eu tive. Perfeito. Bom, ele faz menção ao Descartes, né? E é muito interessante, porque eu nem mencionei na minha fala, né? Eu mencionei só o positivismo do Augusto Comte, né? Mas se a gente pensar no René Descartes, ele foi um dos grandes nomes do cientificismo, juntamente com Francis Bacon, né? Da consolidação daquele momento histórico da ciência, né? E se a gente pegar o discurso do método do Descartes, a primeira lei do discurso do método é exatamente, né? Não vou conseguir reproduzir literalmente, mas, né? Que a primeira lei, né, do discurso do método prega o seguinte: quando você tem uma realidade complexa, né, para compreendê-la, você tem que dividi-la em pedaços para facilitar a compreensão. E foi isso que a ciência fez, e isso acabou gerando o aprofundamento das especializações e o nascimento de várias disciplinas. O problema é que é preciso fazer essa fragmentação da análise, essa separação, mas depois, mais tarde, é preciso reunir de novo. É preciso fazer a síntese. E é isso que a análise científica perdeu. E foi se especializando cada vez mais, e perdeu-se a ideia de síntese. Então, é natural, é necessário, e eu acho que, nesse sentido, o cartesianismo é válido até hoje, é necessário se fragmentar para permitir a compreensão da realidade. Mas depois é necessário integrar.
é preciso fazer a síntese, e isso que se perdeu. Então, quando se defende abordagens interdisciplinares, o que está se defendendo é o seguinte, é que se busque novamente a síntese, mas essa síntese ela é feita a partir de disciplinas, né? Eu acho que a gente vai ficar insistindo nisso até o fim aqui, tanto eu quanto o Cláudio. É preciso ter disciplina para que se faça a síntese interdisciplinar, né? Então, isso é um aspecto. Então, nesse sentido, não é só uma imposição do MEC. Tudo bem que a BNCC ela teve um caráter muito mais impositivo, diferentemente do PCN, que era uma coisa mais aberta, né? Mas essa necessidade de uma abordagem interdisciplinar para tornar o conhecimento, para o conhecimento fazer mais sentido para o aluno, ela não é só uma imposição do MEC, é uma imposição da própria realidade, né? Porque aconteceu isso, né, que eu acabei de dizer, né? Fragmentou e se perdeu a noção do todo. E aí os alunos chegam na escola e eles vêm de um mundo onde está tudo integrado, e aí eles começam a ver as coisas em janelinhas, em gavetinhas, e eles não conseguem fazer a síntese, eles não conseguem fazer a integração, né? Então, eu acho que esse é o papel que a gente tem que ter, né, nesse momento, né? Quanto à segunda pergunta, sobre a instrumentalização econômica, isso aí é um risco que se corre e cabe a nós, professores, resistirmos a isso. O que precisa ser lembrado é que a educação, ela desde o início, ela serviu aos interesses do Estado e do capital. A própria institucionalização dos sistemas de ensino na Europa, final do século XIX, começo do século XX, né? Porque vale lembrar também que o nascimento das disciplinas coincide também com a criação dos sistemas de ensino público e gratuito na escola básica, né? A Alemanha foi um dos pioneiros, né, nesse processo. E durante muito tempo, inclusive, o ensino público alemão, a escola básica pública alemã, era referência para outros países da Europa, né? Eles iam lá estudar como é que eles faziam, né? Inclusive, os franceses acreditavam que eles perdiam sucessivas guerras para a França, né? Como a guerra de 1870. Os franceses acreditavam que, sucessivamente, eles perdiam guerras para a Alemanha, como a guerra de 1871, né? Que culminou com o processo de integração, de unificação do território alemão, porque a escola alemã era melhor, formava soldados melhores. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, né? Vale dizer também que o lançamento do Sputnik, né, em 1961, se não me falha a memória, né, motivou o investimento maciço em educação nos Estados Unidos, não só nas Rand Corporation da vida, como eu mencionei, mas na escola básica também. Na escola básica também. Isso é uma coisa que não se percebe no Brasil. A elite brasileira, né? Outro dia eu estava ouvindo uma fala ai, meu Deus do céu, me fugiu. O Emicida. Estava ouvindo uma fala do Emicida, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Eu não gosto da palavra elite, porque dá a impressão que é uma casta especial. Aí ele falou assim, olha que coisa interessante que o Emicida falou. Vamos continuar usando a velha palavra burguesia, né? Porque elite dá a impressão que esses caras são superiores e que são melhores do que o resto dos brasileiros. Mas vai lá, a burguesia brasileira, ou a elite brasileira, entre aspas, aí, né? Ela não percebe isso, que a educação é importante para aumentar a competitividade do país. Então, nem a instrumentalização econômica do Brasil acontece. Nem a instrumentalização econômica. É uma coisa absurda, né? Porque nem o interesse a burguesia não consegue ver a educação nem como um interesse próprio de aumentar a capacidade de competição do Brasil perante o mundo. Porque hoje o trabalhador brasileiro compete com o trabalhador chinês, que é muito melhor preparado, tem educação, se investe muito mais em educação básica, com o trabalhador coreano, que nem se falha, a Coreia deu um salto de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido por causa do investimento em educação. Então, assim, a educação, ela já nasceu instrumentalizada para os interesses do Estado e do capital, né? Agora, no Brasil, nem isso. Mas ainda que fosse instrumentalizada, nós, professores, sempre temos o nosso grau de autonomia, que a gente pode combater isso, e a educação pode ser instrumentalização, preparação para o mercado de trabalho, o que seja, mas ela é também formação de cidadão, e nós podemos contribuir para isso. Carmen?
Oi, Alex. Brilhantemente essa fala do Eustáquio e do Cláudio. Eu pedi uma licencinha rápida aqui para poder dizer o seguinte. Como a gente tem um teto do ATPC até às 11h30, a gente vai continuar, com quem puder continuar, né, porque tem algumas pessoas ainda que levantaram as mãos. Porém, o Walter já colocou lá no WhatsApp, no grupo dos professores coordenadores, o link com a lista de presença. Então, a lista de presença já foi encaminhada para o professor coordenador. Então, os professores que, por algum motivo, não puderem continuar, né, a gente agradece imensamente a participação de vocês e aguardamos, né, a oportunidade de nos encontrarmos no nosso próximo ATPC. Né? Os demais professores que puderem, né, a gente fica um pouquinho mais para responder as outras questões que ainda ficaram, né, aí, e a gente dá continuidade, mas é só para dar aquela autonomia para o professor que possivelmente precisar, né, se ausentar. Já temos, né, esse andar da hora, e o link com a lista de presença está com o seu professor coordenador, é só você solicitar a ele, tá bom? Dito isso, passo a palavra para você, Carmen, para a gente continuar e finalizar. Perfeito, Alex. Professora Alex, Carmen, só Oi. uma coisa, vamos aproveitar que alguns professores vão precisar sair diante da fala do professor Alex. Eu gostaria de aproveitar, né, para esses professores que precisam sair, de agradecê-los imensamente, entendeu? E dizer que essa troca é sensacional. É pena que sempre a gente é premido pelo tempo, né? Nós vivemos num tempo e num espaço, né? O espaço é virtual e o tempo ele é cada vez mais espremido, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder dialogar um pouco com vocês, ainda que à distância, né? Muito obrigado, mas continuaremos aqui. Eu só queria agradecer àqueles que precisam sair. Perfeito. A mesma coisa, faço também minhas palavras do Eustáquio, agradecer a participação, e o importante seria que fosse presencialmente, né? É sempre esse problema, mas e agradecer aí, ficamos aí à disposição, qualquer coisa, sempre à disposição, é só entrar em contato. Ok. Vamos continuar. Eu queria só aproveitar, então, a fala novamente do professor Cláudio e professor Eustáquio, dizer que a gente, enquanto Leste 13 aqui, convida, né, a continuidade dessa parceria, e existem duas formas de estarmos dialogando com os professores. Uma é nesse espaço do ATPC, que a gente está aqui. Só que o espaço do ATPC é esse período mais curto, né, de 1h e 30 minutos. Mas existe uma outra forma também de dialogar com os professores, que é por meio de convocação, né? E aí a gente convoca o professor em formação. Aí o tempo se estende, ele fica maior, ele chega ali aproximadamente de 3 a 4 horas com esses professores. Então, a gente vai aqui, eu e o Walter, conversar, e a gente já estende a possibilidade da gente continuar essa conversa posteriormente, caso seja possível. Tudo bem? Maravilha, professor. Sim, sem dúvida. Maravilha. Obrigada, Alex, pela confiança, Walter também. Vamos a mais algumas perguntas. A gente faz aí um teto até o meio-dia, pode ser, Walter e Alex, tá? Para a gente não estender mais do que o meio-dia aí. Então, a gente tem uma ordem aqui, respeitando os colegas que levantaram a mão. Agora chegou a vez do Gerson Xavier. Ele está por aí, por favor, sinta-se à vontade em fazer sua pergunta. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar participando desse ATPC, conhecer o professor Eustáquio e o Cláudio. Eu já li alguns livros do professor Eustáquio, muito bom. A minha pergunta na real, é uma vivência. Eu trabalho em 3 escolas, né? Mas não é na minha sede, mas eu presenciei essa situação. A interdisciplinaridade, no meu ver, é fundamental para o desenvolvimento do aluno, até mesmo da educação. Você aprende muito quando você tem a interdisciplinaridade. E só que temos alguns professores, eu não vou generalizar, mas tem alguns professores que têm a mente fechada
dificulta essa situação. Como, por exemplo, eu trabalho na rede desde 2012 e eu sou novo na área da educação. Tem pessoas que... então, eu sinto dificuldade de trabalhar com professores que têm esse tipo de mente. Como que eu, querendo trabalhar em conjunto com outros professores e sinto essa resistência, como que eu posso trabalhar dessa forma de interdisciplinaridade? Eu começo, eu começo, então. O professor Gerson, é um grande desafio mesmo. É aquilo que a gente tentou destacar, né? Esse professor áreas que se trabalham como ilhas, né? O professor vira uma ilha, aí é impossível de se alcançar. Aí tem que atravessar aquele enorme mar para chegar naquela ilha, né? É importante que os professores das nossas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas deixem essa postura de ilha, né? É fundamental que agora a gente busque uma discussão mais ampla, comum, né? De interesse comum. Qualquer tema pode ser trabalhado pelo professor de geografia, sociologia, de filosofia, de história. Nós, no trabalho que fizemos, a gente especifica. Olha, achamos que seria ideal o professor tal trabalhar com isso, mas pode ser também o professor tal. Qualquer tema, a gente sabe na área de ciências humanas que qualquer tema pode ser trabalhado por vieses diferentes, né? Por olhares diferentes, principalmente pela riqueza dessas nossas 4 áreas, sem encontrar outras áreas que estão embutidas ali, como a de economia, como a questão do direito, da advocacia, por exemplo, como tantas outras áreas, né? Antropologia, paleontologia, tem tanta coisa que pode permitir aí novos conhecimentos. Mas essa dificuldade, professor, vai depender, é igual o muro, né? Tem que bater naquele muro, tentar buscar o argumento mais possível, né? No fundo, aí a questão de alteridade, né? A gente tem que respeitar a especificidade do outro, mas a gente tem que buscar a junção de interesses, né? Eu não teria como responder de uma maneira prática para resolver isso. É uma dificuldade que nós teremos como professores do Brasil para o ensino médio, sem dúvida. Acredito. Deixa eu só colocar mais um olhar sobre isso, e vou corroborar o que o Cláudio falou e tentar acrescentar alguma coisa aqui. Eu achei muito legal o que o professor Gerson falou, né, que com interdisciplinaridade se aprende muito, né? E isso é um fato, né? Isso é um fato. Agora, realmente, veja, o ser humano, ele é marcado por inovação, né? Toda a história humana é marcada por inovação, mas há uma tendência mais forte no ser humano que é a conservação, né? Então, a gente é marcado por transformação, né, por inovação, mas talvez o mais forte no ser humano seja a ideia de conservação, porque isso nos traz segurança, né? Toda vez que nós temos que fazer mudanças grandes em qualquer aspecto da vida, isso gera instabilidade, isso gera insegurança, isso gera receio, isso gera ansiedade. E aí é natural que a gente se agarre às nossas convicções, ao que a gente está acostumado, né? As nossas práticas consolidadas, que nos traz tranquilidade e segurança. Então, eu acho que existem aspectos psicológicos, né? E epistemológicos nesse processo. Psicológico, que é do ser humano tentar, né, conservar aquilo que já domina e ficar tranquilo ali no seu conforto, né? Agora, tem aspectos epistemológicos também, né, que eu acabei de dizer, da nossa formação, da nossa tradição de formação disciplinar, tá? Então, nós não estamos acostumados, é uma questão de mudança de postura, como eu disse. Nós temos uma postura disciplinar, que é trabalhar isoladamente, precisamos mudar a postura, né, e ter um trabalho coletivo. Mas
isso implica em estar aberto para isso. E aí vem o aspecto psicológico, né, criando barreiras aí, né? Então é difícil mesmo, mas eu acho que a gente precisa primeiro pensar, ora, vamos dar o primeiro passo, vamos passo a passo. Talvez um primeiro passo pode ser feito a partir de um projeto desenvolvido na escola, que seja, inclusive, uma coisa eleita também pelos alunos. Aí a gente pode se apoiar no Paulo Freire, no tema gerador, né? O Paulo Freire propõe que a abordagem interdisciplinar se dê a partir de um tema gerador que nasça, né, da vontade da coletividade, e aí dos professores e dos alunos, eventualmente até das famílias, né? Mas não vamos ser tão ousados. Professores e alunos, né? Para que os alunos tenham interesse. É importante que emerja um tema, né, gerador aí sobre o qual os alunos tenham verdadeiro interesse, né? Porque outra coisa que todos nós sabemos, né, como professores, é que ninguém aprende sem interesse. Então é importante que os alunos tenham interesse. Talvez um projeto coletivo assim, nascido aí das vontades né, de todos, possa ser um ponto de partida interessante. Além disso, né, no livro que nós escrevemos, né, eu, Cláudio e Eduardo, que foi já um trabalho coletivo e que no começo a gente teve uma certa resistência também, mas depois trocamos e aprendemos muito, como disse o professor Gerson. Olha, eu devo dizer para vocês que foi muito rico esse trabalho. Eu aprendi muito com o Cláudio, aprendi muito com o Edu, e foi uma aprendizagem recíproca. Então, a partir do momento que a gente rompe essa barreira inicial, dada pela nossa inércia natural, pela nossa resistência psicológica, eu acho que a gente, né, aprende muito mesmo. Então, eu acho que vamos dar o primeiro passo. E aí pode ser um projeto, pode ser uma coisa mais simples. E, de qualquer forma, o livro que nós fizemos, que nós conseguimos, tem várias atividades, várias propostas interdisciplinares que podem ajudar também nesse processo. Só acrescentando uma coisa, foi recíproco isso, que o Eustáquio disse. Aprendemos muito mesmo, nesse ano, né? E era isso que eu queria também ressaltar, viu, Eustáquio, que a prática, e nós temos isso no nosso livro também, que a questão prática envolve o professor de história, de filosofia, de sociologia, de geografia. Essa intersecção, interdisciplinaridade acontece principalmente na prática, né? Acaba acontecendo principalmente na prática, né? Exatamente. Perfeito. Interdisciplinaridade é, antes de tudo, uma prática. Walter, por favor, eu acho que nós temos uma pergunta por aí. Oi, Carmen, temos sim. O professor Carlos, ele entrou em contato com a gente via WhatsApp e ele mandou uma pergunta para a gente aqui que eu vou ler para os professores. Então, ele diz assim, o professor Carlos da Escola Isaac Schreiber, ele disse assim: sempre pensei a questão da interdisciplinaridade também como algo muito prático. Assim, considero que é essencial a integração temática. Porém, muito mais importante é a interação entre os vários profissionais envolvidos. Correto? Sem dúvida, a questão da formação é fundamental. A professora Ana Maria Garzoni, da PUC de São Paulo, comentava que o conhecimento interdisciplinar é como a raiz de uma árvore. Ela desce se aprofundando na terra, mas também se estendendo para os lados. Quanto mais profundo o conhecimento, mais interligado com outros conhecimentos. Voltando à questão da interação, aí ele frisa a palavra tempo, né? Ele fala assim: o tempo não é algo a ser fortemente perseguido para garantir essas conversas e trocas? Aí essa é a pergunta que ele deixa para os professores. Posso começar, cara? Cláudio? Então, Walter, eu acho eu acho que ele já responde na própria pergunta dele, né? Um pouco, porque ele faz toda uma construção que, enfim, só corrobora isso que a gente acabou de falar há pouco, né? E essa ideia do tempo é muito interessante, né? Porque, veja,
vamos pegar a geografia. Não sei se na história, Cláudio, você me diz aí se tem uma data que a gente pode falar, aí é o início da institucionalização da disciplina. Mas na geografia é 1825, como eu disse, né, que é a primeira cadeira de geografia na universidade, né, na Alemanha, né, então esse é um marco importante da institucionalização da disciplina. Bom, se a gente pegar 1825, né, daqui a pouco a gente vai fazer 200 anos. Daqui 4 anos, a gente faz 200 anos da institucionalização da geografia. Se a gente pegar só no Brasil, a primeira cadeira de geografia foi criada na USP, em 1934. Né? Também já vai mais, quase 100 anos. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha quanto tempo que a gente carrega nas costas a ideia de interdisciplinaridade. Então, é normal que a gente precise de um pouco mais de tempo para conseguir consolidar abordagens, ter a prática, aprender a ter abordagens interdisciplinares. Então, eu acho que é importante que a gente vá com um pouco de calma. Não dá para imaginar que em 2022 já vamos ter todo mundo trabalhando de forma interdisciplinar. Não, nós vamos começar a trabalhar de forma interdisciplinar, o que também não quer dizer que não haja espaço para as disciplinas, para, inclusive, aulas disciplinares, abordagens disciplinares. Em algum momento é preciso verticalizar, porque senão você não consegue entender a realidade também. Não dá para entender a realidade só de forma interdisciplinar. Em algum momento precisa verticalizar, precisa um olhar mais especializado. Então, o que eu acho que vai acontecer é que vai haver convivências simultâneas, uma espécie de hibridismo aí, né? Vai ter as abordagens disciplinares, vai ter abordagens multidisciplinares e também, gradativamente, a gente vai conseguir fazer abordagens interdisciplinares. Mas isso, como o professor Carlos mencionou, requer tempo. Reforçar essa ideia de tempo mesmo. No fundo, esse trabalho com o ensino médio é um processo. Nós vamos começar esse trabalho a partir de professores formados em suas especialidades, em suas disciplinas. O que pode ocorrer, o que se deve buscar a partir de então é a convivência e a atuação conjunta entre esses professores, na medida que essas raízes aprofundam cada vez mais, buscar a intersecção dessas raízes, né? Como que elas podem gerar um novo conhecimento, dada a realidade que os nossos alunos vivem. A realidade que esses nossos alunos vivem é um todo, e não é a especificidade dessa ou daquela disciplina, mas uma busca dessas todas disciplinas ao longo do ano, ao longo do tempo, ao longo de 2022, 2023, para fazer essas interligações que buscam um interdisciplinar de conhecimento de todo esse mundo para os nossos jovens, né? Jovens do ensino médio, dentro da formação crítica e cidadã, que é mais importante, que é o mais importante. Ótimo, muito bom. Pessoal, nosso horário está avançando, nós temos ainda alguns colegas com a mão levantada. Eu tenho aqui na relação, a Priscila Gomes ainda está por aí? Eu tenho a Priscila Gomes e eu tenho o Djalma. Bom dia, Priscila. Bom dia. Pode fazer a pergunta? Claro, por favor. Então, primeiro eu gostaria de situar, aliás, perguntar, né, fazer uma reflexão. Quando a gente fala que nós devemos trabalhar a interdisciplinaridade, etc., que muitos professores têm uma resistência, eu me pergunto se os professores têm uma resistência à interdisciplinaridade ou se eles têm uma dificuldade e não sabem por onde começar. E nós estamos acostumados a trabalhar de uma forma e agora vamos trabalhar de outra, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, tive um bom tempo aí no curso de História, trabalhando junto com literatura. Então, eu consigo fazer esse caminho muito tranquilamente, mas eu percebo que vários colegas não conseguem fazer porque eles não tiveram acesso, né? Não foi oportunizado isso para eles.
E aí eu me questiono se nós temos resistência ou se nós precisamos de orientação, tá? Porque eu falar que o meu colega é isso, aquilo, é muito fácil. Mas eu também me coloco no lugar de aluno, e como aluna eu sei o quanto é difícil nós iniciarmos esse processo, tá? Então eu gostaria de perguntar isso, né, saber se existe da parte também do governo aí, da diretoria, algo que seja prático, né? Algo que seja mais aprofundado, porque hoje essa formação está sendo muito boa, é ótima, mas eu gostaria de exemplos práticos, de coisas que eu poderia acessar na minha casa, no meu horário, textos que me orientassem adequadamente, porque eu, por exemplo, não sei como conversar com algumas áreas, né? Às vezes a gente pensa, geografia, história, é muito mais fácil, lógico, a gente faz esse caminho muito mais simples. Mas e o restante, né? Como que eu vou começar? Por onde eu começo? Pode começar, Cláudio. Vamos lá. Professora, eu acho que como começar começando. Eu só posso sugerir isso. É uma reunião, a gente está acostumado, nós professores, nos encontrarmos na sala dos professores para tomar o café, como brincava o Eustáquio outro dia, para falar mal dos nossos alunos, né, Eustáquio? E que hoje impõe uma necessidade fundamental de a gente agora olhar para aquele outro professor e falar, vamos conversar aqui, como é que a gente pode fazer quanto a isso, quanto àquilo, de trabalhar naquela sala com aqueles alunos. Que tipo de trabalho podemos desenvolver? Vamos programar aqui o que nós vamos fazer. Nós temos esses temas. Você pode atacar aqui ou ataco ali. O que você acha de atacar aqui? E você? Tem que ter uma conversa, tem que ter um início para se chegar lá. É um ponto de partida, mas em outras palavras, buscar um planejamento, buscar um trabalho em equipe, mas tem que buscar isso. É a partir daí que se pensa o que vai ser feito, que cada situação, cada escola vai ter o seu jeito, cada professor vai ter o seu jeito, todo mundo tem resistência. Destacamos aqui, nós fomos formados nas disciplinas, trabalhando com a nossa disciplina em sala de aula. Agora, a saída é a gente buscar junções, né? O colega do lado, como podemos fazer? O que você acha? Que tal fazer aquilo? Aí é uma busca. É trabalhoso? É o novo. E o novo realmente sempre assusta, né? É o que eu posso dizer. Professora Priscila, eu acho, assim, primeiro a gente tem que lembrar, né, que nós fazemos um curso de licenciatura, de bacharelado, e licenciatura, ou só de licenciatura, né? Eu, por exemplo, fiz bacharelado e depois fiz licenciatura. E aí, quando a gente chega para dar aula, a gente descobre que a faculdade não ensinou a gente a dar aula. Não é comum isso, né? A verdade é que a gente aprende, né, pelo menos na formação que eu tive lá na USP, né, aprende um monte de disciplina, né, e aprende muito geografia, e mesmo na pedagogia, né, se aprende pouco como dar aula, né. Eu costumo dizer que na geografia a gente, mesmo quando discute educação, a gente está discutindo ensino de geografia, né? A gente está discutindo a geografia, a fundamentação teórico-metodológica, as discussões próprias da geografia acadêmica, né? Então, eu acho que eu não estou dizendo que o MEC não possa dar um apoio maior, eu não estou dizendo que as diretorias de ensino não possam dar apoio. Aliás, isso aqui já é uma iniciativa muito, muito interessante. Mas a dar aula se aprende dando, né? A gente sabe isso como professor, né? Quando a gente pisa na sala, a gente descobre que muito que a gente aprendeu na universidade
não ajuda, né? Não ajuda muito. A gente tem muito conteúdo, muito conhecimento, mas não sabe bem como trabalhar aquilo. E eu acho que vai acontecer uma coisa meio parecida. A gente vai ter que aprender na prática mesmo, né? Vai ter que aprender trabalhando junto ali, né? Agora, por outro lado também, eu gostaria de dizer que me parece que o MEC está encarando os livros didáticos nesse momento como um intermediário na colocação em prática da BNCC, porque o edital foi muito fechado. Nós nunca vimos um edital tão fechado como esse agora, exigindo um monte de coisas exatamente para ajudar o professor na colocação em prática da BNCC. Eu não estou querendo dizer, o livro didático, historicamente, ele foi o currículo na prática, né? Claro, o currículo na prática é feito pelo professor, mas ele foi um instrumento muito importante para o professor colocar o currículo em prática, né? Mas agora eu acho que ele ganhou uma importância maior, né? Isso me parece que foi uma ação deliberada do MEC para usar o livro como uma ponta de lança para a implantação da BNCC. E aí eu até aproveitaria para dizer né, que a gente pode, né, em outro momento, né, eu vou falar isso para o professor Walter, em outro momento a gente poderia vir aqui falar que não tivesse restrição do FNDE por causa da escolha, né? A gente pode voltar e falar de propostas específicas que nós fizemos no livro para ajudar na abordagem interdisciplinar, né? Então, já deixo, né, nosso nome aqui aberto essa possibilidade de um outro momento, sem restrição nenhuma do FNDE, da gente falar mais especificamente do livro, que tem muitas passagens que contribuem para a colocação em prática da interdisciplinaridade. Professor Eustáquio, eu agradeço a sua colocação e gostaria de reforçar, Priscila, e para os demais colegas, que hoje nós não estamos falando do material, nós temos uma norma de conduta que é nos enviada pelo FNDE, em que nós não apresentaremos, por meio da assessoria pedagógica e por meio dos autores, as propostas que estão contidas no livro. Por isso que nós disponibilizamos via link aqueles professores que desejam conhecer as propostas do livro do professor Cláudio, do professor Eustáquio, deem uma olhadinha, as propostas do livro, da coleção deles, especificamente, está bem prática, trazendo essa integração entre os componentes curriculares. Os projetos, eles são palpáveis, são projetos de fácil acesso e que vão ajudar, respondendo à pergunta da professora Priscila, que é a pergunta de todos nós, professores, de como fazer, de como colocar isso em prática. Me coloco aqui como professora, sou professora de professores no papel de assessora pedagógica da editora. Então, este é um dos outros momentos que poderemos ter para falar especificamente da obra, só que nós respeitamos a norma de conduta. Então, a gente não fala de livro, a gente fala de tema com os nossos professores, especialistas, mestres e doutores. Mas, Priscila, eu estou totalmente à disposição de te mostrar, como para os demais professores, propostas práticas por meio do livro dos nossos professores autores. Para a gente encerrar, eu vou dar a palavra para a professora Sandra, e a gente encerra, porque a gente está aí com o nosso tempo extrapolado, tá bom? Mas teremos, sim, reforço para vocês que a ideia é que esse contato por meio da diretoria, ele continue, tá? Então, esse é um de outros momentos que nós poderemos ter. O próprio Alex falou dessa possibilidade, o próprio Walter, os nossos autores se disponibilizando em estar aqui com a gente. A gente só está... quero reforçar que a gente precisa respeitar essas normas de conduta. Sandra, por favor, a palavra está com você.
Obrigada, professora Carmen Lúcia. Gostei muito da exposição dos professores e dos escritores Eustáquio e Cláudio, concordo plenamente, acho maravilhoso. Inclusive, só falar de uma vivência que a gente teve, na prefeitura eu participava de um curso de psicologia comunitária com o professor Demirval Corrêa de Andrade, no Centro Brasileiro de Pesquisa e Saúde Mental, e na prefeitura ele fazia umas oficinas com os professores para que os professores conseguissem fazer essas aulas interdisciplinares, mas a oficina era para convivência comunitária, para a gente conseguir, como professor, se unir com a comunidade através das nossas disciplinas, conseguir fazer esse trabalho com a comunidade. Então, a minha pergunta teria condições da Leste 3, das outras lestes, de também se introduzir no governo essas oficinas para que os professores pudessem estar fazendo esses trabalhos, trabalhando a psicologia comunitária dentro das nossas disciplinas, para que a gente pudesse fazer essa interdisciplinaridade. Eu estou numa escola, que é o Fábio Haidar, que já faz esse tipo de interdisciplinaridade, é uma escola que nós fazemos isso semanalmente, temos um aulão que é interdisciplinar, juntamos professores, mas eu já trabalhei em outras escolas que era praticamente impossível. Então, teria como ter esse trabalho, assim, através de oficinas para nós? Obrigada. Eu acho... Pode falar, por favor. Eu acho que a resposta cabe ao pessoal aí da diretoria. Da diretoria, né? Isso. É muito interessante a proposta, é uma proposta bastante interessante. E só reforçando que muitas perguntas, às vezes, pedem a questão prática e a gente se sente impossibilitado, digamos assim, de apresentar o que pensamos para fazer frente a isso ou frente àquilo em sala de aula através do material que temos. Isso fica para uma outra oportunidade, como já foi comentado aqui, né? Eu gostaria de aproveitar, então, a fala da professora Priscila e Sandra, só para responder rapidamente aqui, né, essa questão que foi trazida. Em relação à fala da professora Priscila, eu acho que ela tocou num ponto central, que é onde a gente quer chegar, né, que é saber fazer, e nós do Núcleo Pedagógico aqui temos essa preocupação, viu, professora Priscila? E agora, bem pontuado por você, com certeza a gente ainda, né, reforça a importância dessa questão, seja na parceria, né, com quem aqui está, na pessoa do Cláudio, do Eustáquio, da Carmen, que com certeza acredito que tem muito a contribuir, sejam outras parcerias que a gente deseja construir, que na verdade a gente possa também fazer e criar momentos de compartilhamento, né, de práticas e discutir sobre isso em outros espaços, em outros momentos. Acho que é esse o ponto e é onde a gente pretende chegar, sim. Né? No caso da fala da professora Sandra, eu acho que é possível, sim. Inclusive, nós temos, professora Sandra, né, na pessoa... Na verdade, vamos pensar no programa Conviva, que é dentro do... Nós estaríamos aí amparados pela SEDUC, né, na questão do programa Conviva, que trabalha a questão da convivência no espaço escolar. Nós já temos alguns trabalhos com os vices, com os professores orientadores de convivência, nós temos outros público-alvo que a gente acaba atuando, e a gente quer, sim, estender ao público-alvo professor essas discussões relacionadas à convivência, e ligado também, né, a esse se conhecer, conhecer o outro, respeitar o outro, né, as questões de conflito que muitas vezes surgem, as questões de vulnerabilidade que as escolas enfrentam. Então, são questões que são caras, muito caras para nós, e dentro do possível a gente vai agregando isso dentro das nossas formações. Agora, coloco talvez aí a pensar junto com o Walter a possibilidade de buscar essa parceria, talvez também com as editoras, para a gente pensar também esses momentos de formação, que podem ocorrer em ATPC, como eles podem ocorrer fora da ATPC, no momento de convocação, e daí a gente precisaria
viu, professora Sandra? Planejar e buscar essas parcerias, né? Nós já temos um material muito rico em parceria com o programa Conviva, mas a gente estende agora, a partir da fala da professora Sandra, né? Viu, Carmen, a possibilidade de pensar outros momentos de formação a respeito do que ela trouxe. Eu vou agradecendo a participação de todos os professores aqui. É lógico que eu vou passar ainda a palavra para a professora Carmen e o professor Cláudio e Eustáquio para fazer as considerações finais. Perfeito, Alex. Nós estamos sempre à disposição. Como eu coloquei lá no início do nosso ATPC de hoje, o nosso trabalho ele é proposto na formação pedagógica dos professores. Então, o nosso time ele é exclusivo para atendimento de professores de rede pública. Então, sempre à disposição, Alex e Walter, naquilo que vocês precisarem, a gente pode estar montando propostas práticas num próximo momento. Passo, então, agradeço a presença de todos aí, passo para as considerações finais para o professor Cláudio, depois o professor Eustáquio, e a gente finaliza o momento de hoje. Muito obrigada. Bom, antes de tudo, parabéns aí à iniciativa de vocês, à atuação de vocês, a simpatia. O pessoal foi muito bonzinho nas perguntas aí, muito ótimo. A gente aprende bastante, sempre aprendendo. Essa nossa área de humanas é maravilhosa, né? É o que nos mantém vivos. E desejar a vocês aí um ótimo trabalho, envolvimento, descubram como atuar e dividam com a gente, conosco aqui, como seguir em frente. A troca de informações, de conhecimentos é decisivo. Enfim, agradeço a participação e obrigado a todos e parabéns aí a todos que participaram também. Obrigado, se precisar de alguma coisa, sempre à disposição. Grande abraço a todos. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder trocar com vocês, né? Queria agradecer a todos da Diretoria de Ensino Leste 3, especialmente na figura do Walter e do Alex, que imagino esteja aqui representando todos, né? Eu digo falando, né? Se colocando, porque certamente outros todos estão escondidos atrás das letrinhas aí, né? Então, muito obrigado pela enriquecedora troca, né? Porque, como disse o professor Gerson, né? A interdisciplinaridade permite que a gente aprenda muito, e a troca permite que a gente aprenda muito, né? Então, eu acho que coletivamente sempre podemos aprender mais, né, do que individualmente. Eu lembro quando eu dava aula, antes de dar aula na Faculdade de Educação, quando eu fazia doutorado, né, eu lia lá vários textos e tal, e aí eu ficava pensando, puxa vida, eu precisava dividir esse conhecimento, né? Aí prestei concurso lá, e realmente foi muito rico aquele período, né? Infelizmente, eu não consegui conciliar com o trabalho de autor, né, porque é muito trabalho dos dois lados, e acabei pedindo exoneração, mas foi um momento muito rico, né, e de fato, essa coisa de você poder trocar aquilo que você aprendeu e aprender com outro, né, nos faz todos mais sábios, todos mais enriquecidos, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista cultural. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade, e continuaremos trocando e continuaremos aprendendo juntos. Obrigado. Obrigado, então, professor Eustáquio, o professor Cláudio, Carmen, muito obrigado. Agradecer aqui, então, à editora Ática, Cipione Saraiva, pela oportunidade, e obrigado pela presença de professores e professoras, né, e de ter oferecido essa oportunidade de nós estarmos com vocês nessa manhã de hoje, né. Então, muito obrigado, e a gente aqui, então,
podemos encerrá-las? A gente vai, então, encerrando aqui as nossas atividades e a gravação também da orientação. Muito obrigado a todos e todas, ok? Lembrando só que a lista de presença, né, o link foi encaminhado para os professores, viu? E para os professores coordenadores, então,